Olá, hoje eu vou apresentar indicadores de resiliência do sistema de distribuição de energia elétrica frente a eventos climáticos extremos. Meu nome é Pedro Henrique e meu orientador é o Miguel Udaeta e o Matheus Viana. Essa é a nossa agenda de hoje, começando pela introdução. O objetivo desse trabalho é propor um conjunto de indicadores de resiliência, fazer um estudo de casos baseados nesse conjunto de indicadores e apresentar os resultados desse estudo de caso. Segundo o Martinez, tem ocorrido cada vez de eventos climáticos extremos em maior número. Em 4 anos, entre 2020 e 2023, ocorreram quase que o dobro em relação a o a faixa de anos de 2000 a 2019, ou seja, está correndo muito evento climático extremo e esses eventos são cada vez mais intensos. Antes de ontem ocorreu uma ventania aqui em São Paulo, em outubro de 2024 ocorreu tempestades que deixaram a cidade sem energia e até no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, estão ocorrendo também eventos. E a nossa infraestrutura não está preparada para esses eventos. Está ocorrendo muitos eventos fortes e a infraestrutura está preparada para ventos mais fracos, para tempestades em menor número, etc. Nesse sentido, a resiliência vem medir a capacidade de resistir a eventos climáticos extremos. E a resiliência vai ter 3 pilares: a capacidade de antecipar a ocorrência desses eventos climáticos extremos, capacidade de absorver esses eventos e também de recuperar após a ocorrência desses eventos climáticos extremos. Aqui eu tenho o método proposto, que primeiro a gente vai definir algumas vulnerabilidades para a capacidade de antecipar e também para a capacidade de absorver. A partir de algumas vulnerabilidades do sistema de distribuição nessas capacidades, é pontuado de acordo com a severidade, de acordo com essa escala à direita. Também algumas ameaças são apresentadas para a capacidade de antecipação e de absorção, e a probabilidade de ocorrência delas, se for muito alta, é 9, se for quase rara a ocorrência, seria 1, usando a escala também ao lado direito. É feita uma matriz de relação. Se alguma vulnerabilidade tem relação com a ameaça, é marcado algum marcador para dizer que tem alguma relação, e nesse par vão ser multiplicada a pontuação de ameaça e vulnerabilidade para ter um valor de um risco relacionado àquele par. E dessa forma é montada a matriz. Também a capacidade de recuperar é baseado no gap entre o deck com ocorrência de eventos extremos e o deck sem a ocorrência desses eventos extremos. O que é o DEC? O DEC seria nada mais do que a duração média da interrupção de fornecimento de energia elétrica por unidade consumidora, o tempo que cada um fica sem energia em média. O estudo de caso aqui apresentou então algumas vulnerabilidades para a capacidade de antecipação. Um exemplo seria a precisão dos modelos de antecipação e também algumas ameaças para a capacidade de antecipação. Por exemplo, a intensificação da ocorrência de eventos extremos que prejudicaria os modelos que estão adaptados a outras condições. No lado esquerdo tem a matriz de relação e do lado direito nós vemos a matriz de risco com as pontuações. E verifica que a 4 tem a maioria das pontuações de risco. Na capacidade de absorver aqui algumas vulnerabilidades, por exemplo, seria a rede aérea, ou seja, poste para cima. Aqui algumas ameaças, por exemplo, a vegetação ou descargas atmosféricas. No lado esquerdo nós temos a matriz de relação e do lado direito a matriz de risco, e verificamos que V2 apresenta as maiores pontuações de risco. Na capacidade de recuperar foi proposta alguns locais para medição. Então, o gap de Itaquera, que apresentou picos de até 4 horas média, baseado ali em outubro, dezembro de 2023. Já no Morumbi, o o pico ficou aproximadamente em outubro de 2024. Verifica que é 8, então é quase o dobro de Itaquera. Isso, um fator pode ser a arborização, que Morumbi tem muito mais árvore do que Itaquera. E no centro, como a rede é subterrânea, ou seja, poste enterrado, a gente verificou quase inexistência da duração da recomposição da rede. Foi o máximo, o pico chegou a 0,3 hora, ou seja, quase nada.
primeiro agora uma discussão sobre esses dados. Essas métricas aderiram muito à complexidade desses eventos, eventos de alto impacto e baixa probabilidade de ocorrência. A gente foca nos impactos, não na probabilidade mesmo, porque são eventos que ocorrem pouco, então não temos muito a capacidade de medir baseado nos dados históricos. Na capacidade de antecipação, o fator político, ou seja, o A4 foi o que mais teve pontuações de risco. Então, quando o governo investe ou desinveste, governos com austeridade fiscal, por exemplo, podem prejudicar agências como o INMET e a ANEEL, que promovem a capacidade de antecipação de eventos climáticos extremos. Já na métrica de robustez, a rede aérea é o elo fraco da rede de distribuição, então grande parte dos problemas estão relacionados à rede aérea. Também a restauração da rede, a gente verificou então que locais com muita arborização prejudicam a capacidade de restauração da rede, e enquanto a rede subterrânea, ou seja, poste enterrado, meio que elimina esse problema de restauração. Foi muito baixo. Para concluir, aqui vai ser apresentado algumas limitações. Esse trabalho, principalmente nas matrizes de riscos, teve um viés mais qualitativo. Os dados foram analisados e comparados com outras cidades, e dessa forma foi obtida a pontuação de cada aspecto, além de deduzir a partir dos dados, o que dá um certo caráter um pouco mais qualitativo e não numérico de fato. Além disso, as fontes de dados foram baseados na concessionária, então teve um viés da concessionária, porque os dados foram enviados para a ANEEL e a partir disso foi analisado a capacidade de recomposição. Esses dados podem ser visualizados, por exemplo, a partir do PROCON, que tem um viés mais do usuário. Essas foram as referências utilizadas nesse trabalho. Muito obrigado.